Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Comunique. Eu, você e a nossa comunicação. Aqui a gente bate um papo sobre a vida pessoal e profissional a partir da comunicação. E aí, como está a sua vida? Como está a sua comunicação? Hoje, você vai fumar aqui? O que foi? Você tá me julgando só por causa de um cigarro? Você sabia que diabetes mata 3 vezes mais do que tabagismo? E que essas doenças associadas ao tabagismo, na verdade, são ligadas ao consumo excessivo de água? Diogo, eu usei esse argumento num grupo de amigos, esses argumentos que eu acabei de inventar, 5 deles acreditaram e 2 começaram a fumar. Essa cena toda foi para falar do poder da comunicação e que minha história com a comunicação começa assim, inclusive, não com um cigarro, mas com o teatro, com a encenação, muito precocemente, com 11 anos. Aí depois fui migrando para a comunicação mais profissional, fui para a comunicação digital, trabalhar com marketing político. Hoje muita gente me conhece por conta do Quadradinho, que é veiculado tanto na TV quanto nas redes sociais, um programa bem humorado para falar de Brasília. Mas o que eu faço mesmo é trabalhar nos bastidores da política com comunicação digital. Esse é o Aleph Caju. Esse cara aqui é o Aleph Caju. Ou seja, é isso que a gente vai conversar hoje sobre comunicação, sobre marketing político, sobre comunicação digital, sobre como é que um cara de quantos anos? 22. Tô assim por causa do Loló, mas eu tenho 22. Brincadeira, gente. Eu não uso Loló não, é brincadeira, tá? Como é que um cara de 22 anos tem tanta bagagem, tanto repertório e tem tanta facilidade? Ele me perguntou aqui antes por que eu o chamei, por que eu te chamei pra estar aqui pra conversar sobre comunicação. E eu falei pra ele expressamente que eu te chamei porque a tua maneira de se comunicar, ela atinge massas, ela atinge pessoas, ela atinge públicos muito, muito diversos e muito grande. É um público muito grande. Isso pra mim é uma grande habilidade de comunicação. Conseguir tornar comum de um jeito que a pessoa quer receber. E aí, dentro da tua trajetória, pelo que você falou, 11 anos começa tudo isso? Com 11 anos começa tudo isso. Com 11 anos eu fiz meu primeiro filme, que foi o Menina de Barro. E aí depois eu migro pro teatro, em que é uma super aprendizagem, né, em termos de comunicação, porque você está ali na frente da plateia, ao vivo, você tem que inventar, tirar da cartola, porque cada apresentação é uma apresentação. Sigo nesse trajeto apresentando programa. Com 14 anos eu estava me assistindo na televisão com um programa jornalístico que eu fazia voltado para criança, e isso foi se estendendo até meus 18 anos, quando eu podia oficialmente trabalhar, e aí já fui para a indústria alimentícia, trabalhar como redator publicitário, assumi o marketing de uma escola, até que em 2022 eu tive... 2022? Foi 2019? Nossa, eu tô perdido nas datas. 22, né? As eleições de 22. 22. Aí com 22 eu pude fazer a primeira campanha que o pleito era de governador, uma campanha muito bem sucedida, teve uma vitória política muito grande. E a experiência de comunicação política, eu acho que raras são as experiências em que você emerge tanto em comunicação como na comunicação política, sobretudo num cargo majoritário. Porque no cargo majoritário, sobretudo nos últimos tempos, o índice de rejeição tem sido mais definitivo do que o índice de identificação com aquela corrente ideológica. Então você precisa conversar com todo mundo, né, diminuir o índice de rejeição e apresentar para aquelas pessoas, olha, esse candidato tem relação com a sua dor em termos de saná-la, né, você tem que ter uma boa audição, uma boa escuta para as demandas populares e saber conectar a proposta do seu candidato àquela demanda popular. E aí você tem que entender de infraestrutura, você tem que entender de saúde, você tem que entender de meio ambiente, e você também precisa estar nas ruas entendendo o que São Sebastião precisa, o que Santa Maria precisa, o que Planaltina quer. Né? Você tem que dialogar por diferentes frentes. E tem vários elementos fora da arena política que compõem a construção dessa comunicação. Então você tem religião, você tem imprensa, você tem fatores climáticos, e o conjunto disso tudo faz com que a gente tenha que desenvolver uma comunicação verdadeiramente para todos. Aí foi onde eu me encontrei, no marketing político, na comunicação política. Já tive a oportunidade de fazer campanhas fora de Brasília, campanhas para autarquia, e o período eleitoral realmente é fascinante para quem trabalha com comunicação.
Quando eu vi o primeiro vídeo, eu comentei com o Renan, e aí eu gosto de honrar quem nos conecta, e aí o Renan, que nos conectou, um abraço, Renan. Quando eu vi o primeiro vídeo, eu falei, cara, Renan, essa comunicação desse cara é muito boa, porque eu não conhecia. Não sou um cara muito ligado em redes. O Renan é o cara. Eu sempre falo que o Renan tem OAB Black. Ele é o cara, o Renan é o máximo. E aí eu falei, Renan, cara, a comunicação do Aleph é demais, assim. Chega, conecta, persuade, gera reflexão, gera provocação, mas de um jeito que parece que você tá vendo, dependendo daquele vídeo ali que eu fui ver, parece que você tá vendo um episódio de comédia, assim, um stand-up. Então, mas chega, mas conecta. E aí eu te pergunto, que horas que você percebe, ou o que acontece pra você perceber que assim, cara, eu preciso fazer uma comunicação diferente, porque se eu fizer a comunicação da logo padronizada, de jornal, daquele padrão de notícia, informativo, tradicional, quando é que você percebe que isso, tô dizendo que é ruim ou que é bom, mas que pra você não funciona e que você começa a fazer desse jeito diferente? O que acontece pra você ter essa sacada? Você sabe? Você tem essa... Cara, o que acontece, eu penso assim, que nas redes sociais você tem dois tipos de tráfego. O tráfego pago ou o tráfego orgânico. Não cabe explicar assim, o que é pago e o que é orgânico, mas em todos os casos a gente está tratando de tráfego. E tráfego significa trafegar, transitar, você sair do ponto A para chegar no ponto B. Então o espectador ele está ali no ponto A, assistindo um vídeo. E qual que é o ponto B que você quer levá-lo? Ganhar mais voto, vender mais, que ele clique num link e responda a uma pesquisa. Eu acho que quando você tem a clareza do objetivo daquela comunicação, você consegue pegar a mensagem que você tem que transmitir, que no meu caso é vote em mim, né? Vote no candidato que eu estou trabalhando, e a partir disso eu preciso eu preciso cumprir essa missão de levá-lo a votar. Mas o cara não vai lá acessar, deixa eu ver aqui o candidato X e tal, e já sabendo que vai votar nele. Eu preciso convencê-lo, eu preciso mostrar através de uma história, tornar aquilo mais digerível. Então, acho que é a clareza do objetivo que me instiga a ser criativo na mensagem que eu estou Gostei da tua comunicando. ideia do tráfego. Parece uma ideia, aí a capacidade que o Aleph tem de transformar o que parece às vezes complexo em simples. Porque eu, por exemplo, trago muita informação de que a gente tem a necessidade de tornar comum uma mensagem. E aí você facilita a comunicação botando, é um tráfego. Sair do ponto A e chegar até o ponto B. Porque, por exemplo, na campanha que eu fiz para a OAB, então que é um público que tem curso superior e tal, advogados, eu peguei o mito de Platão e disso fiz o mito da caverna, né, do Platão, e fiz um vídeo correlacionando com a oposição, que exige uma sofisticação intelectual. Isso em razão do objetivo que eu tinha clareza, que era ganhar voto e comunicar com aquela base. Não necessariamente foi uma comunicação assim, popular para todo mundo. Não, foi uma comunicação que era nichada, destinada àquele público, visando o voto, né? Então, a tua percepção de virada de chave é perceber que, assim, cara, eu preciso fazer a mensagem chegar do ponto A até o ponto B, e aí eu preciso ver como vai ser isso, e talvez a comédia ou a criatividade seja um elemento para poder achar essa solução. Só que aí chega um momento que você não trabalha só com marketing político, né? Você acaba trazendo informação também para as pessoas sobre a cidade, aí tem um quadradinho que você trabalha, que você é um dos ou já foi um dos apresentadores, aí me corrija se eu estiver errado. Não, eu sou. Você ainda é um dos apresentadores ali. Isso, tô criando lá com Wesley, com Hamilton. Legal. Porque além da questão do marketing, de ter o voto ali, você está querendo fazer o quê? Qual é o tráfego que você está querendo fazer? Porque ali na campanha política você tem o voto, né? O votar, a pessoa conhecer, pelo menos o teu candidato, às vezes estiver no universo de desconhecido. Mas e de apresentar algo? De apresentar um serviço, de apresentar um local, de mostrar a cidade, por exemplo? Cara, no caso do quadradinho, o tráfego sai para chegar no ponto B. O ponto B que eu quero é as pessoas apaixonadas por Brasília. O Hamilton Santos e o Wesley... Nossa, troquei. Hamilton Coelho e Wesley Santos. Os dois são grandes publicitários que criaram o Quadradinho em 2020, com o objetivo de falar que Brasília não é só a esplanada. E fazer as pessoas... Porque isso é um saco, né? Eu tava agora em Santa Catarina. Você que é lá da cidade dos políticos, aí eu peguei e respondi. Eu falei, calma aí, ele é da tua cidade. Ele não é da minha.
Pois é. Você que manda ele pra lá. Eles que exportam pra cá, né? Você que manda ele pra cá, sou eu. Assim, é claro que esse elemento dá a Brasília uma outra dinâmica. O turismo aqui é muito forte em razão de sermos o centro administrativo do país, mas existem outras dinâmicas muito ricas que nos fazem ser brasilienses. Você... determinadas comidas que você faz, determinados hábitos que você tem, a própria sofisticação intelectual do brasiliense é uma marca nossa. Tudo aquilo que a gente exporta é de muita qualidade. Outro dia eu estava conversando com a Di Ribeiro e eu falei, Di, mas o que a gente tem em comum na cultura brasiliense? E ela falou isso, assim, o que a gente exporta em termos de cultura é muito legal. Se você for olhar no campo do rap, você tem Tribo da Periferia, você tem Pacificadores. Se você for olhar no samba, você tem Di Ribeiro, tem... Fundo de Quintal, o Dudu, qual que é o nome da banda do Dudu? Eu não sou muito do samba. Do Menos é Mais. Menos é Mais, pagode e tal. Todos esses sentidos. Então, assim, vamos parar de alimentar o bode. Você liga o jornal e aí, poxa, tem sangue, tem aquele político que às vezes não fez um trabalho tão bacana. Vamos falar daquilo que funciona, vamos falar da nossa cidade para bater no peito e falar que a gente é brasiliense. Então, você assiste o quadradinho e vê que, na verdade, a gente é um quadradão. Apaixonante. Você vai em Planaltina, você tem lá o Vale do Amanhecer, que é uma espécie de Vaticano, assim, dessa religião, sabe? Tem hoje mais de 300 mil fiéis, mas você também tem os Hare Krishnas, você tem, em própria Planaltina, muito forte o cristianismo, com aquele evento que acontece toda Páscoa, Paixão de Cristo, e de uma ponta a outra você atravessa o Brasil no Distrito Federal. O que eu tô vendo, então, assim, pensando de maneira um pouco mais didática, que é meu papel, é uma clareza sobre onde você quer chegar, para saber o que você vai comunicar e como você vai comunicar. É basicamente isso que você provavelmente pensa. É isso mesmo? Você pensa assim, cara, onde que eu vou chegar? Então, como é que eu vou fazer para fazer esse tráfego sair de A para chegar em B? Para chegar em B. Então, eu tinha um cliente que era uma pizzaria e o nosso dever era falar, olha, essa pizza é gostosa e é um ambiente confortável para você estar, né? Então você ia naquela pizzaria e você tinha que ficar um tempo lá. E aí a gente usa diversos recursos. Vamos trazer Charlie Chaplin para contar isso, em que ele vive um romance na pizzaria. A gente vai importando esses modelos. E eu acho muito importante para a criatividade. Tem uma frase que é atribuída a Einstein, eu não sei qual a veracidade dessa informação, que diz que a criatividade é a inteligência distraída. É fundamental você ter um bom arcabouço para você conseguir ter essa criatividade na hora de se comunicar. Porque o mundo tem muitas linguagens. Você tem a linguagem musical, você tem uma linguagem poética, você tem a linguagem dos filmes, você tem francês, português, inglês. E acho que à medida em que você vai se inscrevendo nessas linguagens, igual eu cheguei aqui, a gente estava conversando sobre inteligência artificial, é que eu tenho essa habilidade, a gambiarra comunicativa. Se eu tiver que dar uma palestra sobre a produção de aço no Cazaquistão, cara, eu vou chegar lá e vou ficar meia hora fazendo a gambiarra comunicativa, porque eu estou escrito em algumas linguagens que você consegue comunicar, conectá-las. Eu tenho uma galera da bola, do futebol, que a galera chama isso aí de tudologia. Tudologia. Então, cara, é tudólogo. Eu acho que eu sou um pouco tudólogo. Não é tudólogo. E aí você consegue ter elementos da literatura, elementos do cinema, elementos da poesia, e elas vão Você consegue fazer combinatividade. Se complementando, sabe? Eu acho que falar francês ampliou minha capacidade de expressão em português, que ampliou a capacidade de inglês, que me fez compreender um pouco melhor a música. E aí com esse arcabouço, a criatividade flui muito. Eu chamo isso até para fazer uma referência que as dicas que eu dou, por exemplo, para quem tá começando a carreira, eu falo, cara, adquira repertório. E aí repertório não é só sobre um assunto, é sobre diversos assuntos, Meu pai sempre falava assim para mim, Diogo, leia até papel higiênico. Até papel higiênico, leia tudo, para você ter repertório para poder conseguir se comunicar com qualquer pessoa sobre qualquer assunto. Você pode não ser um especialista, mas você tem que saber pelo menos perguntar sobre o assunto. Sim, então, cheguei aqui a perguntar, o Power BI, você usa Power BI? Você quer fingir você sabe de inteligência artificial, programação, e aí passei aqui. E eu acho que é tão importante você fazer amigos, né? As pessoas podem olhar assim, como tão precocemente eu consegui me desenvolver profissionalmente de um modo substancial, né? Isso se dá em razão dos amigos que você faz. E amigos você faz com
Bom papo, né? É, boa prosa. E a gente, por exemplo, eu e você, a gente se conectou, cara, eu lembro como é que foi. Você chegou em um evento da OAB, de campanha da OAB, para poder fazer um vídeo ali específico. Eu tava do lado do Renan, que te levou. E aí, na hora ali, a gente puxou, começou a conversar. Aí, na outra oportunidade, eu lembro direitinho. Na outra oportunidade, eu te vi procurando a Roberta. E aí, você não tava achando, eu fui te ajudar a procurar a Roberta. Foi. Que foi aquele dia que você me deu carona. Que já não. Aí, o dia que eu já te dei carona já foi em outro dia. Sim, eu tenho minha memória não é então, tão assim, o que eu quero dizer com isso cara, a gente vai trocando. Aí eu não sei, basicamente eu fui saber da tua história mesmo, assim, hoje. Aqui. Pouco antes dos bastidores aqui, você me contando. Que hoje, inclusive, você faz psicologia. Hoje eu curso psicologia, que eu acho que é um campo que abrange essas diferentes frentes que eu curto, né? Que é tá atuando, tá comunicando e podendo ajudar outras pessoas. Mas assim, do mesmo jeito que você gostou de mim, certamente outras pessoas não gostaram. Mesmo deve acontecer com você, mas eu acho que quando a gente se comunica, a gente tem essa possibilidade de ser verdadeiramente querido ou não. E aí até cai numa coisa que eu faço no marketing político. Eu acho que o Leonardo, do Eduardo Costa, tem muito a nos ensinar sobre marketing político, sabe? Porque se você pensar hoje num artista que é incancelável no Brasil, é o Leonardo, cara. O Leonardo, ele não vai ser cancelado. Você imagina o Luan Santana falando as mesmas coisas que o Leonardo. Pois é porque o Leonardo, eu não tô falando que o Luan Santana não seja daquela forma. Eu acredito, que ele seja o príncipe e tal, romântico. Mas quando você mostra quem você verdadeiramente é, né? Você se blinda, corrobora com o algoritmo da vida, atraindo pessoas que estão dentro daquele espectro. Porque a vida tem um algoritmo, né? Da forma como você se veste, da forma como você se comunica, você acaba atraindo pessoas. Então, às vezes, o exemplo na política. Às vezes você tem um candidato que é super piegas e tal, aquele cara mais institucional, mais rígido, e aí você tenta vender ele como o jovenzinho e tal, e quer descolorir o cabelo. Não, calma aí. Você pode dar um tiro no pé, porque em algum momento o candidato vai estar desprotegido. Ou a mesma coisa, o cara que é jovenzinho e tal, que pode ser super vantajoso na eleição, um cara outsider, você tenta engravatar. Então, assim, ninguém tem a receita de como ganha uma eleição. Mas se tem algo que eu acho que é universal, é você ter um conceito, um arquétipo, uma comunicação fidedigna naquilo que o candidato verdadeiramente é, né? Você vende o cara mó legal, uma hora ele distrata o garçom, você vai ter uma crise pra administrar. Agora, se o cara já é posudão e tal, você pode dormir tranquilo, que você sabe que você tá blindando ele. Outro dia a gente tava falando, eu e a Dai, minha namorada, a gente tava falando sobre os arquétipos, e duas pessoas estavam falando sobre o mesmo assunto. Que eu tava falando, cara, tem gente que não se conecta comigo, mas tem gente que se conecta. E aí acabou que eu vi 2 vídeos sobre o mesmo assunto de 2 pessoas diferentes. E aí eu falei assim, qual que você gostou mais? Ela falou, gostei mais do vídeo X. Eu falei, eu também gostei mais do vídeo X. Aí eu falei, por que você acha? Aí ela listou pra mim quais ela achavam que eram os elementos. Eu falei, cara, eu super concordo, porque assim... E aí não era ali pra mim uma questão tão somente de identificação, mas era também uma percepção dessa aí, de que parecia que não era a essência da pessoa. Parecia que ela estava cumprindo as regras dos protocolos de boa comunicação, de uma boa oratória, que hoje eu sou chato pra caramba com isso, não gosto. Mas ao mesmo tempo parecia que não tinha essência naquilo, parecia que não tinha a energia, parecia que não era parecia tudo muito calculado, sabe? Assim, mas parecia que não era natural da pessoa. E aí parecia muito estranho. Aí eu falei, cara, não conecta, não gera informação. Então, partir da comunicação, eu tenho essa percepção junto contigo, de que pra gente partir de uma comunicação, a gente precisa partir de uma comunicação que seja natural pra gente. Querer inventar pra uma comunicação que não é zero natural, por exemplo, eu consigo hoje transitar dentro de um aspecto de estar com a camisa preta até estar de terno e gravata, assim. Hoje eu consigo isso. Mas, por exemplo, se você me pedir pra transitar num aspecto de muitas cores, de muita irreverência, cara, talvez eu não consiga. Vai ficar estranho, as pessoas vão achar estranho. Então acho que essa é uma boa reflexão, assim. Não, e é natural que na frente das câmeras você tenha alguma trava. É natural você coloca uma máscara, mas assim, isso não pode ser tão distoante daquilo que você verdadeiramente é.
né? Eu estava falando do algoritmo da vida. Por exemplo, a partir da comunicação que eu faço do quadradinho, dessa comunicação criativa, as pessoas me contratam em função disso. Eu dividi com você antes aqui que eu fui fazer o marketing de uma empresa de moda e foi mal sucedido, deixei o cliente insatisfeito porque eu peguei uma coisa que, pra fazer aquela coisa estética e tal, e de desfile, e enfim, não assim, não é minha praia, poxa, eu poderia fazer aquilo que outras pessoas estão fazendo, mas não, é melhor a gente falar o que a gente, ser quem a gente é, falar o que a gente e de novo volta pra clareza do ponto A pro ponto B. Pro ponto B. Porque assim, se você não tiver clareza, você vai, não, eu vou pegar esse cliente aqui, não, vou falar disso aqui, não, vou fazer isso aqui. Só que não tem nada a ver contigo. Tem nada a ver e vai virar aquele malabarismo, você vai deixando as bolas caírem, mas quando você vai na onda de comunicar com veracidade, porque no parlamento, assim, isso vale para atleta também, ou vale para influencer, vale para qualquer pessoa que trabalhe sua imagem pessoal enquanto marca, né? Quando você tem a veracidade, você se blinda muito de crises, porque nessa era de hiperinformação, você está sendo filmado 24 horas. As pessoas estão só esperando você... escorregou na casca de banana, filmei e já era, assim, foi pro cancelamento. É curioso você falar isso, porque eu lembrei do caso dos dois Ronaldos, do Ronaldinho Gaúcho e do Ronaldo Fenômeno. Cara, pessoas que já estiveram mais envolvidas em polêmica do que os dois. O Ronaldo tem 1 milhão de histórias. O Ronaldinho Gaúcho já foi preso. Apareceu bêbado 255 vezes. Teve em festa já com gente no ombro com os olhos vermelhos. E é um herói nacional, né? E é um cara que, assim, é outro que é incancelável. É incancelável. Quem é que vai falar mal do Ronaldinho? Criou-se um termo de rolês aleatórios por causa do Ronaldinho Gaúcho, porque ele só tá em rolê aleatório. Ou seja... Agora, se o Endrick ou se o... Neymar. Pega o Neymar. O Neymar, o Cristiano Ronaldo, qualquer um fizer uma polêmica minimamente próxima ao que o Ronaldinho faz, as marcas todas tiram dinheiro desses caras, assim, ninguém vai querer bancar, né? Exato. E aí o Leonardo, o cara, assim, pode ser a polêmica que for, os patrocinadores dele não vão largar, porque não querem ele por conta daquilo. Que é o jeito dele. É a mesma coisa com os eleitores, cara. Então tem no parlamento, todo o perfil de parlamentar que você pensar, para eleições majoritárias também você... Tem muitos perfis de governadores, de prefeitos, não existe a fórmula, mas... Eu tava vendo, você falou aí, eu lembrei do... Não sei se é da tua época, Eurico Miranda. Sabe quem é? O cara que foi presidente do Vasco. Não conheço. É um ícone. Ele é um outro cara, assim, meio que cancelável, assim. O cara foi um cartolão. Eurico Miranda. É um cartola daqueles das antigas, de colar de ouro, usava suspensório, charutão. E aí eu tava vendo o documentário dele... acho que é Mão do Eurico, algo assim. É aqueles cartolas das antigas. E aí um negócio que as pessoas falam que no retorno dele pro Vasco, as pessoas falam que ele achou que dava pra fazer a mesma comunicação que ele fazia lá em 1980 e 90. Não dava mais. Ele precisava fazer uma nova adaptação. Só que é um cara também que, assim... Cara, ele fez muita coisa que as pessoas olham... porque... Mas sempre foi ele, entendeu? Ninguém nunca... E aí, fazendo referência do Neymar. O documentário do Neymar, por exemplo, pra mim, Diogo, a imagem dele piorou. Sério? Depois do documentário. Mas foi muito chapa branca ou ele mostrou? Não, ao contrário, mostrou. Só que ele mostrou, por exemplo, que ele quer um negócio, que o pai dele quer outro. Mostrou que ele, no fundo, cara, não sabe de nada que tá acontecendo, que ele fica meio perdido. Essa é a minha leitura, tá? Minha interpretação. Que ele não sabe direito o que tá acontecendo, que era molecão e tal. Ou seja, mostrou que, assim, que não é dele. Que aí o que acontece, dependendo das decisões que são tomadas, não são dele, são do pai dele. Cara, pra mim piorou a situação. Aí que virou um negócio assim, que ele não tem autonomia da própria vida, que ele não decide, que ele não sabe o que ele quer, que ele é mimado, que ele não sei... Cara, piorou. Então assim, por exemplo, o Ronaldo Fenômeno. Cara, o que já aconteceu com o Ronaldo Fenômeno? O Ronaldo Fenômeno fumava. Ou fuma ainda. E era jogador de futebol. Alguém já falou disso? Não. Ele colocou isso como um problema? Você pode observar, influencer, essas pessoas que frequentemente são canceladas, elas agem muito em razão da rejeição, do medo da rejeição. Às vezes as pessoas ficam muito refém desse medo e impedem de ter uma verdadeira aprovação, né? Que é por aquilo que a pessoa é. Tá, mas eu te pergunto, já que você trabalha com isso aí. Pega o caso do avião lá que aconteceu. Teve uma
uma visibilidade invertida, né? Porque uma pessoa tentou dar uma lacrada na outra, eu não vou entrar no mérito quem foi, se é verdade, se não é, mas assim, a pessoa tentou dar uma lacrada na outra, a outra falou só, não, tá tudo bem, e aí teve uma inversão, a mulher ganhou 2 milhões de seguidores, começou a fazer propaganda, etc. Qual é a tua leitura assim, dessa comunicação nessa hora? Porque, por exemplo, por exemplo, o cancelamento muitas vezes gera a pessoa é alavancada ao invés de queda? Cara, eu não tenho como responder qual a receita pra você fazer um viral, né? Acho que Não é isso não. Ninguém, assim, mas o que acontece na tua ninguém leitura? tem, O ser humano pensar isso. ninguém tem essa fórmula, mas o fato é que o engajamento nas redes sociais frequentemente pode ser o foco de alguém, a visibilidade, ela corre o erro de adotar estratégias erradas, né? No caso especificamente desse, ela foi bem sucedida, ela teve 2 mil, sei lá quantos milhões de visualizações, já passou, né? Da última vez que eu vi era 2. Teve patrocinador e tudo no mundo, 2 milhões de seguidores, né? Que ela ganhou. Mas quando você mira só no engajamento pelo engajamento, você está sujeito a cometer equívocos, né? Ela poderia ter sido cancelada, ter perdido o emprego, igual a casos que acontecem sempre. Uma roleta russa da porra, né? É uma roleta russa, você vê. Aqui na eleição mesmo de 2022, tinha uma deputada que ela tem uma comunicação digital super forte, ela domina aquelas técnicas que a direita tem para aumentar o engajamento e tal. Só que ela, de direita, a base dela é conservadora e mirando muito em visualização, precisa de engajamento. Às vésperas da eleição, ela decide publicar uma foto de biquíni. Ela, que é uma deputada, para dizer assim, no mínimo, muito atraente, publica uma foto de biquíni, falando: seu amigo já tem candidata? A gente não tem como responder se foi especificamente isso que fez ela sair do pleito, mas a visualização ela conseguiu. Imediatamente tinham milhares de comentários, mas ao mesmo tempo isso saiu na imprensa, a base dela ficou super chateada e ela não foi eleita. Claro que isso teve um peso, mas esse exemplo ilustra assim, não mira no engajamento, não mira na visualização. Não mira no resultado especificamente, né? Mira no número. B. Mira no B que você quer chegar. É a eleição, é o voto. Então, assim, eu sou repetitivo, mas porque realmente engajamento é uma roleta russa. Porque esse é um ponto que vale até de reflexão dentro da situação que eu te falei que eu tô vivendo agora, de trabalho, que assim, às vezes não vai ser a quantidade que vai te levar a um resultado positivo, né? Às vezes a quantidade de engajamento não necessariamente vai tirar voto diretamente. Exatamente. Às vezes não vai ser a quantidade de clientes que vai te gerar dinheiro. Sim, você vê na eleição de São Paulo agora, por exemplo, né? O Marçal. O Marçal tinha uma rede infinitamente maior do que os adversários dele, e mesmo assim isso não significou a vitória, né? O objetivo pode ter sido perdido de vista. Quer dizer, não vou criticar a comunicação dele, porque é uma comunicação muito bem feita, mas o objetivo em si ele não atingiu, né? A vitória ele não alcançou. E aí vem uma reflexão dentro dessa ideia do A pro B, é que assim, não tentar chegar no B a qualquer custo, né? Que pode fazer com que, se você não tiver clareza do que é o B e dos caminhos possíveis, você pode se perder no meio do caminho aí, meu amigo, e o B ficar não só mais distante, mas também ficar assim, impossível. Impossível, né? Ele fica impossível por causa de ausência de clareza. E aí, como é que tu define, por exemplo, qual é o público que você acha que você vai atingir? Isso é um negócio, porque na comunicação, por exemplo, o que eu faço? Vou dar uma palestra, vou dar um curso, vou dar um treinamento, vou fazer uma sustentação oral, eu estudo antes para ver quem é o público. Então, vou lá, vejo quem é, nome, perfil, aí tem aquelas análises, né, de marketing e tal, dou uma olhada. Mas dentro de um tete-a-tete ali, eu vou perguntando. Vou fazendo perguntas para poder ter noção para onde que eu vou direcionar. Porque parece que eu vou para um caminho A. Cansei já de... Não, a pessoa me passa... Não, o brief... Não, as pessoas que vão estar lá são pessoas de tal faixa etária, ocupam tal posição dentro das empresas que estão trabalhando. Aí eu chego lá, é o oposto. Quando faço 2, 3 perguntas, é o oposto. Porque a pessoa analisou de um jeito e eu analiso de outro. Aí eu preciso guiar a minha comunicação. Mas como é que tu faz para analisar o público que tu vai... Cara, a descoberta do público, ela também é um incentivo para criatividade, né? Por exemplo, na televisão, a depender do horário que você está comunicando, você tem pessoas diferentes, mas na televisão você já tem que comunicar com muita gente, é uma coisa mais outbound, é para todo mundo. Na rede social você tem essa
vantagem que você consegue segmentar mais sua comunicação. Então, não necessariamente você vai já ter o público pré-estabelecido. Às vezes você vai definir o público que você quer comunicar, né? Você pode produzir conteúdos e, a depender da plataforma, para cada público. O Kawaii tem um público mais C, D, ou em outra rede você pode ter um público A, sei lá, LinkedIn. Se você for comunicar no LinkedIn, a abordagem é diferente do Kawaii. E aí tem os perfis demográficos também que você pode definir, né, onde você quer atingir. Eu acho que essa lógica ela é invertida quando se trata de redes sociais, em razão da autonomia que você tem para criar o público que você quer, né? Tá. Você pode... assim, mas se você for pegar uma marca já pronta, normalmente a pesquisa vai te apontar os dados demográficos, o comportamento daquele cliente, político, né? Cara, no marketing político... Por exemplo, você tem o público ali que dependendo... Cara, você tem que seguir um pouco o arquétipo da pessoa que você está trabalhando. Da pessoa que eu estou trabalhando. Cara, eu digo seguramente... Isso é muito doido isso. Eu digo seguramente que as redes sociais são a plataforma de comunicação mais importante de uma campanha. Assim, elas são interdependentes. Se uma cai, todas as outras caem, né? Se ele não vai bem no debate, se nas agendas de rua ele está indo mal, tudo vai cair, mas a rede social é onde você consegue ter o maior público contatando diretamente com o candidato. Você tem vantagens sobre os adversários, porque na televisão todo mundo tem o mesmo tempo de televisão e tal. Quer dizer, claro que a depender da coligação que você faz, você aumenta um pouquinho ali, um pouquinho mais, os grandes, menos. Os dois players ali que estão competindo vai ser mais ou menos tempo. Pois é, e acaba que quem assiste o horário eleitoral também, quem já tem voto definido, e o que decide uma eleição é o indeciso. Lá nas redes sociais você consegue encontrar o indeciso, especialmente os jovens, quando se trata da eleição de uma autarquia, né? E aí a definição de público vai muito das bandeiras que o seu candidato levanta, né? Assim, se for legislativo, é muito fácil. Porque aí você pega uma bandeira, você levanta uma bandeira e você se torna o candidato daquela bandeira. Aqui em Brasília, se eu citar exemplos, você vai lembrar nomes. Você fala, a deputada da saúde, a senadora do Cristão, o deputado da quebrada, o deputado dos LGBTs. Fica mais fácil você pegar a bandeira, a senadora do vôlei, dos esportes e tal. Mas quando migra para uma campanha majoritária, igual a gente estava conversando, às vezes o índice de rejeição a você ou a seu adversário, eles podem ser mais decisivos do que em si uma aproximação ideológica daquela corrente, né, que você vai votar. E aí o público você realmente vai ter que trabalhar na bandeira, você vai ter que abrir mão de um público para pegar outro, né? Mas isso vai muito das pesquisas quali, né, que você faz no período eleitoral. E aí o desafio da comunicação é você falar, olha, esse candidato aqui tem uma proposta que se conecta com a sua demanda, tem uma proposta que se conecta com a sua dor. Aí você vai encontrando o público dessa forma, com pesquisa e... E agora eu quero saber um negócio. Como é que funciona o teu processo criativo? Por exemplo, como é que você pensou nesse negócio do cigarro antes aqui? Não, isso aqui no caso, isso aqui especificamente eu roubei de uma palestra indiana que eu assisti. Repertório. Tu vai fazendo combinações e tal. Esse aqui especificamente eu roubei, mas quando eu crio assim, autenticamente, eu procuro fazer uma leitura imprevisível daquilo. Por exemplo, aquele vídeo que a gente fez na OAB em que tinham bilhões de advogados no encontro. Na narração eu falo que tem bilhões de advogados, que é uma parte que as pessoas acham engraçado e tal. Porque é uma leitura imprevisível. Eu poderia ter compartilhado o fato falando que tinham 1.200 advogados lá, mas se falar que tem bilhões, você comunica a mensagem de que tinham muitas pessoas naquela noite de uma maneira bem humorada. E às vezes você tem que importar uma linguagem que não está ali, igual eu falei, por exemplo, vamos comunicar que uma pizza é gostosa? Vamos usar Charlie Chaplin para comunicar que a pizza é gostosa. Aí eu defino a mensagem que eu tenho que transmitir, a embalagem que eu vou usar e depois disso eu
eu misturo, sabe? Vamos usar um mito. Por exemplo, no caso da advocacia, lá da campanha da OAB, eu pensei, cara, eu quero usar o mito da caverna para fazer alguma coisa nessa campanha. Como é que eu vou usar? Aí misturei a mensagem e o processo criativo vai funcionando assim, sabe? Dá uma olhada na sua prateleira de livros, dá uma olhada lá na gaveta de filmes, não tem mais gaveta de filmes, mas olha, sei lá, algum filme, mistura, streaming. Você não tem um processo criativo definido, assim, um passo a passo que você segue, assim, pra poder inventar as coisas? Cara, eu sento e falo, vou criar. Eu sento e falo assim, vou levantar da mesa depois que eu... Inventar alguma coisa. Depois que eu inventar alguma coisa. Você já estudou estratagema de Schopenhauer? Eu conheço o Schopenhauer, mas não tanto daquelas 38 lições. Okay. Cadê Aqui. 38 estratégias. 38 estratégias. Mas são os estratagemas dele. Para vencer um debate. Ainda não. Esse aí eu não li, mas porque eu já li tem umas lógicas, por exemplo, do espantalho, por exemplo, de você colocar eventualmente algo esdrúxulo para poder dizer que aquele argumento funciona. Que por exemplo, você usou isso aí agora com o negócio do cigarro, do diabetes, né, que você falou? Diabetes, etc. É espantalho isso aí. Então eu pergunto porque tem técnica que você usa, talvez, que você nem saiba que você usa, que é algo muito antigo. Eu tenho um arcabouço criativo que eu vou mexendo nessa caixa de ferramentas a hora que eu preciso. Então, eu sempre me desafio a passar por circunstâncias que me exigem um comportamento que eu desconheço. Aí, eu vou por exemplo, vou para um baile funk no Rancho Baruque, que fica lá no Ocidental. Eu moro na Asa Sul, mas saio, vou lá para um baile funk lá no Rancho Baruque, sabe? Porque o mundo tem muitas linguagens, né? E acho que à medida que você vai se inscrevendo nelas, elas vão tendo interseções. Tem uma frase do Brechara que fala que você tem que ser poliglota dentro da sua própria língua. E eu procuro ser um poliglota dentro da minha própria língua. Eu procuro, tá falando de tecnologia? Cara, deixa eu prestar atenção. Tá falando sobre a produção de aço no Cazaquistão, igual eu dei o exemplo. Eu nunca ouvi sobre isso, tá? Eu não sei nem por que eu tô falando isso. Ler bastante. O máximo te permite vivenciar situações de maneira aleatória. Ou assim. Conversar com a dona Valnete, minha amiga lá de Posse de Abadia, uma cidade que tem 300 habitantes. E ela falar sobre as fases da Lua. Isso tudo vai enriquecendo sua criatividade. Em algum momento você vai usar. Sabe? Cara, legal. É muito legal escutar isso, porque faz com que a gente possa pensar no quanto de inputs a gente está tendo para poder ter algum output. Assim, quantas informações a gente está deixando entrar, né, absorvendo, para que depois a gente tenha uma quantidade de informações para poder expressar. Porque muitas vezes a gente fica querendo ter capacidade de expressão, sendo que a gente não tem capacidade de recepção. Inclusive, eu trabalhei isso com um aluno ontem em mentoria. Eu falei, cara, vamos lá, calma aí que você vem... tua psicóloga te indicou aqui para você vir aqui falar sobre tua expressão verbal, verbalização da tua comunicação. Mas calma aí, eu acho que o desafio está sendo como é que você está recebendo. Não é como é que você está expressando. Então vamos lá. Você está levando tudo pro pessoal, você está tirando conclusões precipitadas. E isso está fazendo com que você tenha um output a partir dessas informações. Então, quando eu discuto falando de criatividade, pensando no aspecto fenomenal da tua comunicação, quando você vai numa academia, você usa um filme de baleia para poder dizer que aquela piscina parece, e aí me remete ao filme de baleia, né? Porque você usa um parque de diversões lá, né? Mas me remete ao filme de baleia. Você tá tendo uma capacidade de repertório a partir de um monte de cena que você teve na sua vida. Só que para isso você precisou permitir a vivência de um monte de cena. Você não ficou restrito, né? Vou para casa, da casa pro trabalho para casa, da casa pro trabalho para casa. Não, vou lá na cidade ocidental no baile funk para ver o que acontece. Na pandemia eu fazia uma coisa, eu procurava fazer pequenas, mesmo em casa eu procurava fazer pequenas coisas que aguçassem minha criatividade. Eu usava o par de uma chinela de uma cor e o par de outra chinela de outra cor, porque isso me trazia atenção, sei lá, para a chinela, me deixava mais presente as coisas que estavam acontecendo. E aí tem, assim, você tem que ter o equilíbrio também
que eu ouvi você usar um termo que eu achei muito legal, que é obesidade intelectual. Obesidade intelectual. Você escutar isso em outro podcast, então você não pode ficar obeso intelectual. Você tem que colocar a intelectualidade pra trabalhar. Pô, você tá lendo pra caramba, não tá pegando ninguém, então não tá servindo pra nada. O que você tá estudando não tá servindo Mas é isso pra mesmo, nada, velho. Cara, eu estudo pra caramba e não consigo fechar um contrato. Calma aí, então coisa errada. Então, pelo amor de Deus. Aí não tá servindo pra nada. Tá sendo uma porra de esponja que não então, limpa nada, não tira nada. Isso, você tem que ter esse equilíbrio entre ter uma ideia, criar alguma coisa e fazer. Faz na tora. Não deixe de fazer. Se você tem uma ideia, cara, pega e faça, porque nunca vai ter o momento certo, sabe? Foi uma coisa que eu aprendi no teatro, é que assim, você sempre vai fracassar. As coisas não vão sair como planejado. Se você pegar uma peça de teatro, a mesma peça de teatro, você apresentar 3 vezes na mesma noite, as 3 peças de teatro serão diferentes. Você vai esquecer alguma coisa, você vai gaguejar quando você for chegar lá numa menina que você gosta, você não vai fechar um negócio quando você for numa reunião, mas às vezes a sua gagueira vai ser o que vai conquistar a menina. Às vezes lá você não vai conquistar a vaga que você queria, mas você vai ter outra vaga dentro da empresa porque você se sujeitou àquilo. Quando você se expõe, quando você se coloca vulnerável na comunicação, você está sujeito a correr grandes sofrimentos, mas você está sujeito a correr grandes alegrias. Né? E se a gente tem uma única vida, eu gosto de fazer dela assim, extraordinária. A gente não precisa ser ordinário, a gente pode ser extraordinário, a gente pode se expor, se colocar vulnerável e, a partir disso, ter grandes alegrias. Esse negócio que você fala aí de se permitir vivenciar os absurdos da vida, os extraordinários da vida, eu acho muito massa. Eu confesso que eu não fui criado assim, tá? Não fui, não é um padrão pra mim, dentro da minha casa. Inclusive, meu pai, eu tava almoçando com ele agora, e ele fala, cara, é engraçado como você meio que você faz diferente, assim. Óbvio que tem um pouco da facilidade de ser o terceiro filho de 3, né? Eu já comi menos poeira, já peguei menos informação ali, facilitou minha vida pra caramba. Mas ao mesmo tempo tem esse negócio, assim, cara, vou fazendo, sei lá, o que vai acontecer, o que não vai acontecer, dá medo pra cacete. Tem hora que eu falo, puta merda, vai dar merda isso aqui. Me frustro direto, tô num procedimento agora de vários processos, eu fui criando procedimento, cara, eu já mudei esse procedimento 200 vezes. Porque vai dando merda. Cara, mas se você engavetar uma ideia, você não consegue ir pra próxima. Eu, pelo menos, eu tenho dificuldade sou assim, cara, tô com uma ideia, não tirei ela ainda do papel, a próxima não vai vir. Então marca, faz do jeito que dá, nunca vai ser o momento certo. E é massa isso, porque, por exemplo, hoje o escritório gira do jeito que gira por causa do repertório de eu ter topado abrir uma empresa de comunicação com um ex-gago. Tipo, hoje eu falo isso assim, cara, quem toparia? Às vezes eu vou falar sobre comunicação específica, assim, com algumas pessoas, medo de falar em público, aí eu pergunto assim, quem toparia isso? Sim, cara, isso vale pra tudo na comunicação, porque nunca é a hora certa. Se você for falar de herança com seus pais, às vezes não tem inventário, às vezes tem algum problema, nunca vai ser a hora certa. Às vezes você tem uma DR, uma coisa super desconfortável pra falar com sua parceira e tal, dificilmente tem um momento ideal para você, lindo, romantizado, igual nos filmes, romantizado para você tá lá a lua se pondo no mar, para você falar para a menina que você gosta dela, para você fechar um novo contrato, você mandar mensagem chamando a autoridade para e aí, vamos gravar um vídeo? Foi massa, a gente tava conversando aqui antes, aí você, não, eu já mandei mensagem pra fulaninho, Fulaninho topou. Eu falei, cacete, ele sai mandando mensagem. Eu mando mensagem. Eu poderia olhar pra página e falar, não, mas outra página já tem tantos seguidores, o nosso tem tantos, não é a hora ainda, vamos deixar lá pra... Mas não, vai mandando mensagem. Eu vou nessa também, e inclusive, por exemplo, aqui no podcast, outro dia eu recebi, Diogo, chama fulaninho. Aí eu olhei o cara com 2 milhões de seguidores. Eu falei, puta merda. Falei, será? Eu falei, quer saber? Mas vai acontecer o cara me ignorar, pô. Que tem grande chance, 99% de chance dele me ignorar. E aí, deu certo? Claro que não. Mas eu mandei, entendeu? Aí eu te pergunto. Eu vim no lugar dele. Aí eu te pergunto. Aí vem um cara mais importante que ele. Eu te pergunto assim, cara, deu certo? Não sei, mas valeu a pena. Foi massa. Mandei... Pois vai. Por exemplo, se alguém virar e falar dele pra mim assim um dia, olha como é que é repertório, acabei de pensar nisso. Aí vamos supor que eu conheço alguém que conhece essa pessoa. Que é essa pessoa aqui de Brasília. Aí
Não, porque fulaninho é meu amigo. Aí eu, ué, calma aí, teu amigo? É. Pô, já mandei mensagem pra ele participar desse podcast. Sério? Não, vou encontrar com ele amanhã, vou falar com ele pra participar. Pronto. Agora, se eu não tiver mandado mensagem, eu vou ter que falar pro meu amigo que eu tenho vontade de mandar, que eu nunca mandei. E aí o cara vai ter que olhar minha rede. Não, pô, tá lá já, eu já mandei já. Eu já sigo o cara, já. Mas se tu quiser, eu tenho o zap do Carlinhos Bild. Do Carlinhos Bild? Brincadeira. Trazer o Carlinhos Bild aqui pra ele poder vir falar sobre... ele é muito querido. Mas... tá. E como é que é isso? Aí vou evoluir aqui um pouco. Você quer falar alguém disso? Não, pode falar. Você tem conversado com pessoas, digamos assim, com autoridades? Eu ando nos bastidores da política, né? Eu assessoro essas pessoas. Então. Como é que é o trato de comunicação? Porque tem gente que, por exemplo, olha, sei lá, moleque de 22 anos, descontraído. Claro que você tem momento que você é sério, tem momento formal e tal. Uhum. Mas como é que é esse momento pra você, assim? Porque tem algumas pessoas que se distanciam nessa hora, que aí falam, não, vai dar merda, não vai ser legal, vai me julgar, não vai me escutar. Uhum. O que você usa? O que você faz? O que você... Além da naturalidade que a gente já falou, o que é o carro-chefe, assim, pelo que você falou. Mas como é que é esse trato, essa troca? Cara, é uma boa pergunta. A gente vai aprendendo, né? Porque muito menino você ingressar nesse meio e você vai descobrindo a etiqueta que existe nesse universo. Acho que o lugar assim, mais atípico que eu passei foi no governo federal, porque realmente exige um cuidado maior, porque tudo que você faz pode virar pauta, tudo que você faz, não só no seu trabalho, mas na vida pessoal, pode ir para a imprensa, você tem que ter uma responsabilidade com a gestão pública. Mas retornamos naquilo do algoritmo da vida. Eu atraio clientes que me contratam em razão de eu ser quem eu sou. E procurando essa comunicação, que é a comunicação voltada para jovens, para os eleitores indecisos, para você pegar alguém desprevenido ali que está rolando o feed. Cai naquele vídeo, criativo, engraçado, vai assistir até o fim, vai votar em você. Então, essa é eu acabo ficando mais à vontade, porque as pessoas que me contratam, vou contratar o Aleph porque ele é criativo, ele é engraçadinho, ele tem essa parada, então vou contratá-lo. Mas é claro que o bom senso é conveniente. Eu já passei por algumas situações assim. Conta uma aí. Quando eu tô no banho... Conta uma que dê pra contar. Ai, cara... Dependendo, não cito o nome. Cara, tem uma pessoa... Meu Deus do céu. Tem uma pessoa do primeiro... Tem uma pessoa do primeiro escalão. Uhum. A pessoa que eu admiro o trabalho dessa pessoa. E aí eu tive uma reunião lá... Com ela. Com essa autoridade. E na ocasião... Eu era muito menino, eu era muito novo, só pra justificar. Eu achei que seria de bom tom pedir pro meu chefe gravar um vídeo meu com essa autoridade. E aí a autoridade me deu um puxão de orelha, falou, olha, não publica esse vídeo, e ficou um clima assim, que até hoje quando eu... Tu fez? Fiz. E aí quando eu vou... Até hoje, assim, eu tô tomando banho, quando eu lembro dessa cena, sabe quando tu faz aquela cara assim, ó? Chega a dar um aperto no coração. Dá aquele aperto no coração. Foi uma vergonha ali. E assim, eu tenho uma coleção... agora, só de lembrar. Fica muito constrangedor. Mas hoje em dia essas situações são raras Você vai ter, não vai saber. Pelas experiências pela bagagem que eu já tenho. Eu era muito menino nessa época, tá? Só pra explicar pro... Era muito menino, tá velhão agora. Mas... Sim, não, mas você juvenil, isso era juvenil. É isso que eu falei, sabe? É natural que você fracasse, que você se exponha. Mas olha quanta coisa legal eu já fiz depois disso. E pode ser que tenha gente que tenha olhado e falado assim, caralho, não é corajoso. Não, acho que não. Essa aí foi muito ruim. Essa aí foi muito ruim. Eu lembro quando a gente se conheceu, você foi propor... A gente se conheceu assim. Olha como é que foi quando a gente se conheceu. Você tava vindo propor um vídeo, que era o primeiro vídeo que você ia gravar pra advocacia. Aí você mostrou pra mim e pro Renan. Aí o Renan olhou e disse, não, velho, tá maluco. Aí você, não,
Não, é muito. Eu lembro. Mas é melhor pegar pelo excesso que pela falta. Que nem, por exemplo... Não, e outra tentativa e erro, né, pô? A entrevista lá com o Paulo Otávio foi super legal. Alguém poderia ter chegado e falar, não vou perguntar pro Paulo Otávio se ele levanta prédio ou fica no térreo. Pô, e ele foi resenha, levanta o prédio e tal. E deu uma audiência o programa, né? A ousadia é um amigo, assim. O que você faria que você não fez até hoje? Eu sou tão novinho, já fiz tanta coisa que é difícil falar uma coisa que eu faria que eu não fiz e faria, até porque as coisas que eu tenho vontade de fazer eu normalmente faço, mas eu gostaria de fazer uma campanha presidencial, né, no campo da comunicação. Acho que legal. Deve ser uma super experiência fazer uma campanha presidencial. Legal. Fica aí. E fora da seara de profissional, ser pai é o meu... É mesmo? É meu sonho, o caminho pra isso, assim. Legal. Nossa. Tem um negócio que você já achou que funcionava, que hoje que você fala assim, cara, eu falava que isso era bom, eu fazia como se fosse bom, e hoje em dia, cara... Cara, os textos que eu redigia pros jornais independentes são assim, eu tenho... Isso é outra coisa, assim, também, quando eu tô tomando banho, eu lembro e falo, pô, que... Sabe, são muito ruins. Graças a Deus eu vou sempre mudando de opinião. Talvez quando chegar em casa eu vou assistir essa entrevista e falar, pô, não falei isso pro Diogo Pova, esqueci de conversar. Isso aí isso é praxe, mas assim, esses textos que eu fazia, cara... Você achava bonzão, que eu achava que tava voando. Eu tô voando, cara. Nossa, hoje... Você olha e fala, que bosta. Que bosta. Isso acontece, é normal. Fazendo o registro aqui, mais uma vez, do Açaí Casca, que sempre tá conosco, fazendo e acontecendo, gerando um açaí mais gostoso de Brasília. Asa Sul, Asa Norte, Sudoeste, Águas Claras. Hoje você vai lá, fala o número do episódio e ganha um açaí gostoso com desconto. É isso aí. Açaí é bom pra cacete. Tu gosta de açaí? Eu gosto. Você pode falar que não gosta, tá tudo bem. Não gosto. Já teve convidada que veio aqui. Eu falei do açaí, você quer açaí? Ela falou, não gosto. Pô, Aí a minha resposta foi qual? Pra mim você não oferece. Não, eu perguntei se você gosta. Ah, tá. Eu perguntei pra ela também se ela gosta. Então tá. Foi a única pergunta. Mas eu posso oferecer isso aí, né? Isso aí, o açaí casca. Hoje é dia. Açaí casca é o melhor açaí de Brasília. Meu irmão, foi bom pra você? Pra mim foi divertido. E pra você? Pra mim foi ótimo. Você vai publicar? Claro. Sem cortes. Você quer cortar alguma coisa? Não, quero não. Eu também não quero. Quer deixar alguma mensagem a mais aí pro pessoal? Alguma informação, alguma ideia? Fala teus arrobas também, isso é importante. Vou falar. Eu queria deixar uma mensagem, que foi o que eu falei aqui no podcast. Tenha certeza que você vai fracassar. As coisas vão dar errado, então faça com essa segurança. Foi isso que o teatro me ensinou, sabe? Cara, alguma coisa vai dar errado. Então vá em frente. Não erre, faça errado mesmo. E procure sempre viver bastante, porque vida é um substantivo, mas viver é um verbo. À medida que você vai vivendo, você vai aprendendo a viver e acumulando todo esse arcabouço para ter uma boa comunicação. E se você vai pleitear algum cargo público ou cargo em alguma autarquia, conselho federal, associação, qualquer coisa, entra lá no Aleph Caju, @AlephCaju. Esse Instagram é importante, esse Instagram é pesado. Pesadíssimo. Tem uns negócios. Tem um quadradinho. Tem quadradinho .oficial. Esse aí também é massa. Pra você que ama Brasília. Eu costumo dizer que experiência é habilidade. Experiência é habilidade. E aí pra ter experiência, meu amigo, só rodando. Só girando muito. Tem que ter muito quilômetro rodado. Deixar um fígado no meio do caminho. Exato. Fígado não que eu não bebo, mas assim, deixar uma sola de sapato eu deixo. Sola do pé. Uns dedos batidos na esquina de meio fio. Tá certo. Umas pedras soltas. Aleph, meu irmão, obrigado. Aleph Caju, o cara. Obrigado, o homem do repertório. Pova. O homem do repertório. O homem de 1000 talheres. O homem de 1000 talheres, essa é boa. E aí, como está a sua vida? Como está a sua comunicação? Como estão os teus repertórios e os teus fracassos?